Olá, tudo bem? Eu sou Evandro Conte da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Estamos no mercado há mais de 6 anos e já formamos mais de 1.000 alunos. Essa é a terceira aula e última da semana Filho Protagonista do Futuro e você está aprendendo como desenvolver as habilidades essenciais em seu filho ou filha para que ele seja protagonista da própria vida e transforme os sonhos em realidade. E quando a gente fala das habilidades essenciais, nós estamos falando das habilidades empreendedoras, que não tem nada a ver com especificamente somente abrir empresa. Nós estamos falando de habilidades para ele alcançar o sucesso, para ele alcançar transformar os sonhos em realidade, como a gente já falou na primeira e na segunda aula. E como a gente gosta sempre de mostrar, vejam aí os resultados alcançados que as mães perceberam em seus filhos e vejam também os resultados dos filhos. Eu já empreendo há muitos anos e eu sei como é difícil, porque a gente não aprende isso na escola, não, até hoje as escolas não ensinam, você tem que aprender na marra ali. Depois de algum tempo eu comecei a estudar e você precisa dominar uma série de atributos de conhecimento, como marketing, venda, gestão, liderança. Vendo o potencial na minha filha, eu achei que esse curso seria ideal para que ela pudesse fazer, para que ela já pudesse começar cedo, né? Tendo esse conhecimento. Afinal de contas, todas as profissões exigem saber vender, se posicionar, gerir, né, cuidar das finanças. Então, independente do que ela vai fazer na vida dela, esse conhecimento vai servir para ela. Uma coisa é ela estar fazendo isso de uma forma bem direcionada e regularmente, como tem sido feito com vocês aí toda semana. Então, quero também deixar os parabéns aí pelo projeto. Eu acho que mais pessoas deveriam ter essa oportunidade. E tudo que você aprende cedo, você tem mais facilidade no futuro, né? Então, acho que com 15 anos aí ela já vai estar voando aí nessa área aí do empreendedorismo, independente do que ela for fazer na vida dela. Eu sou a mãe da Isa, eu só tenho a agradecer mesmo por eu ter a oportunidade, né, de ter visto, né, a disponibilidade desse curso, e a Isadora só evoluiu, né? Antes de ela entrar, ela não tinha noção alguma, né, de empreendedorismo. E assim, eu sou enfermeira, né? Comecei a ir para o lado da gestão recentemente, né? Não foi fácil, porque eu sempre fui de assistência mesmo, direta ao paciente. Mas depois que eu entrei no mundo da gestão, eu vi que é um universo, né? E assim, eu despertei assim que eu nunca tive a oportunidade, né, de ter os conhecimentos de gestão. E quando eu vi, eu disse, meu Deus, eu quero que minha filha fique íntima desse assunto. E assim, eu me surpreendi porque ela parece que já nasceu empreendedora. É uma aula que para ela não é forçado, ela participa mesmo de bom grado, ela participa, dá opinião, faz as anotaçõezinhas dela, né? E já me falou sobre gestão financeira, sobre relacionamento interpessoal. Assim, eu fico muito feliz, né, de saber que ela vai se tornar uma adulta com um conhecimento grande, né, de conhecimento sobre empreender, e quem sabe, né, ela não vai dar um pontapé, né, de abrir a empresa dela mais na frente, né, que eu digo para ela, o mundo, ela pode conquistar, né, basta ela querer e programar a meta dela e correr atrás. Eu sou a Alicia, eu tenho 10 anos, eu sou aluna da USA. Eu gosto muito de estar todas as aulas presentes.
Eu acho incrível essa escola e essa escola me inspirou muito também para começar a empreender e aumentar minha renda. E eu também gosto bastante de empreender na parte de vendas. E para você, me conta aqui agora, o que é o empreendedorismo para você? Para mim, não é só ter uma loja ou vender algo. Você fazer uma coisa, você ter ideias, inovações e muitas outras coisas. Como, tipo, você fazer um plano de ação, plano B. Essas aulas também, esses dias atrás teve essas aulas também, né? Você ter um plano B, ter ideias, muitas ideias, coisas legais, juntar ou criar uma coisa, empreender. Você vender algo ou compartilhar algo com seus amigos, é empreender. E o que vimos na primeira aula? Vamos fazer uma recapitulação. O que é empreendedorismo? Né? Que o empreendedorismo é um conjunto de habilidades, e a nossa proposta na Semana Filho Protagonista do Futuro é justamente a gente mostrar para você como desenvolver as habilidades essenciais no seu filho, né? E para ele alcançar o resultado, o objetivo, o sonho que ele quer tanto, né, aonde ele quer chegar, como a gente falou na segunda aula sobre os resultados. Lembrando, gente, que é importante você não chegar aqui de paraquedas nessa terceira aula sem ter assistido a primeira e a segunda aula, porque tudo foi feito dentro de uma sequência. E a gente vai citar vários exemplos, vários conceitos que a gente falou nas duas aulas anteriores. Então, se você não assistiu as duas aulas anteriores, pare aqui e volta para assistir, porque senão você não vai entender essa sequência das aulas. Volta lá na primeira se você não assistiu, volta na segunda, mas não adianta continuar daqui. Então, começou daqui da terceira aula, volta na primeira, na segunda, porque senão você não vai entender. Então, o que a gente viu na primeira aula, né? É justamente isso, o empreendedorismo, que é um conjunto de habilidades para alcançar o resultado. E essas habilidades, ela é muito maior do que necessariamente mexer com empresa. Nós falamos aí da diferença entre empreendedorismo e empresário, né? Lembram que a gente pegou aquela publicação do Sebrae que fomenta o empreendedorismo aqui no Brasil para pequenas e médias empresas, e ele separando justamente o que é um empresário e o que é um empreendedor. E que todo empresário tem que ser empreendedor, mas nem todo empreendedor tem que ser empresário. Porque o empreendedor, ele pode ser um músico, um atleta, ele pode ser um artista e também um empresário, né? Terceiro ponto que a gente percebeu, que é o perfil que as empresas mais buscam em seus colaboradores, né? É o perfil de liderança, o perfil de saber trabalhar em equipe, de buscar os resultados, encontrar soluções, bater metas, né? Poder saber planejar, ter gestão do tempo, dentre tantas outras que a gente falou aí ao longo dessas duas aulas. E esse perfil empreendedor, ele serve para, se no caso do seu filho ou você quiser também abrir uma empresa. E esse perfil empreendedor abre a cabeça, abre a mente para alcançar os resultados. E 4, todos nós podemos ser empreendedores, né? Todos nós. Lembra que a gente citou o exemplo da dona Ana, que é uma dona de casa com 3 filhos, uma baita de empreendedora? Lembra da fala do Ricardo Amorim, falando que você pode empreender em qualquer lugar, na família, e empreender para ele não é posição, é atitude, né? Olha só que tanto que é importante. E o perfil para o sucesso é esse perfil empreendedor. Então, na primeira aula, a gente entendeu que esse perfil com as habilidades empreendedoras é um perfil para o sucesso e serve para qualquer pessoa, né? E agora, na segunda aula, né, que a gente teve aí, a gente canalizou esse perfil para o sucesso para as famílias, né? Para as crianças, para os filhos, né? Que o empreendedorismo transforma vidas e famílias. E que a gente sabe, a gente viu que o empreendedorismo, ele transforma as crianças, eles conseguem de forma lúdica, brincando, aprender a atitude, as habilidades empreendedoras. As famílias também se transformam nesse caminho, né? A percepção que as mães viram, né? Olha o relato lá da mãe na segunda aula, logo no início da aula,
falando que antes a filha dela só queria, eu quero comprar, eu quero comprar. Depois que ela aumentou o nível de consciência dela sobre a educação financeira e ela entendeu que a família estava fazendo uma reforma na casa, ela compreendeu justamente que o foco era a reforma da casa. Então transforma vidas, né? Aí nós falamos do sonho, a gente trouxe a fala do Papa Francisco, que bacana, né? Que os jovens têm que continuar sonhando, não pode perder a capacidade de sonhar, porque afinal de contas só suporta o processo quem tem um propósito, quem tem sonho. Por isso que é importante da gente falar sobre o sonho. E o empreendedorismo é a ferramenta para transformar os sonhos em realidade. As habilidades empreendedoras, ela pega o sonho e transforma em realidade. Nós citamos, inclusive, o exemplo do Lucas, que nós vamos ver aqui. Eu falei que a gente ia ver ele logo mais, ele está aqui nessa aula também. Nós vimos o exemplo da Letícia Matias, também está aqui nessa aula, nós vimos na segunda aula. E vocês puderem perceber que as crianças e adolescentes, sim, elas podem aprender as habilidades empreendedoras de forma que elas aprendem brincando, aprendem jogando, aprendem através de desafios e que elas não perdem a infância ou a adolescência delas, pelo contrário, elas ganham em autoconfiança, em responsabilidade, elas têm confiança de brincar com os colegas. Querer tirar a infância de uma criança ou adolescência é quando ele não tem coragem, ele não tem confiança. E nós falamos na segunda aula sobre coragem. E ela não tem coragem de brincar com os amigos porque ela não sabe lidar com as críticas. Os outros vão cobrar dela para ela jogar melhor futebol, para ela jogar melhor a amarelinha, por exemplo. E ela não consegue lidar com aquelas críticas para melhorar. Então ela acaba se privando de jogar o futebol, de jogar com os amigos, de brincar com os amigos. E isso sim é tirar a infância e a adolescência de uma criança e de um adolescente. Isso sim a gente tem que ficar atento. E quando ele tem essas habilidades empreendedoras, ela se torna mais empoderada. E que pai e mãe não quer que o seu filho seja assim empoderado e que tenha responsabilidade, que tenha confiança, que tenha coragem? É o que mais os pais querem, né? Para eles alcançarem os objetivos, o sonho e o sucesso. Nós vimos aí também o CHAR do empreendedorismo, que é o C, o conhecimento, o A, habilidades, A, atitudes e o R, resultado. E é o que mais a gente fala aqui de resultado, né? E o que falaram aí, né, nessas duas aulas nossas aí? Vejam aí os comentários das aulas, né? Então, a gente está indo para um caminho bacana, um caminho certo, a gente está recebendo excelentes feedbacks. Então vamos começar a aula de hoje, bem bacana, que a gente falou que nessa aula a gente vai mostrar para vocês, né, como desenvolver, ensinar essas habilidades empreendedoras a seu filho. Qual é o caminho? Qual é o caminho para você desenvolver essas habilidades para que ele possa transformar os sonhos em realidade e ser protagonista da própria vida? Então hoje é o que nós vamos falar e mostrar nessas aulas. E para a gente aqui com a nossa experiência de mais de 6 anos aí no mercado, a gente considera esses 5 pilares para a educação das habilidades empreendedoras nas crianças e adolescentes. Nós vamos falar aí de cada um dos pilares, né? E esses pilares foram desenvolvidos ao longo desses 6 anos, né? Passaram já pela gente mais de 1.000 alunos. E inclusive a gente já fizemos um projeto nas escolas públicas de São Paulo. Então a gente a cada vez foi aprimorando, foi melhorando a linguagem, os desafios, e os alunos aprendem de uma forma lúdica, ou seja, eles aprendem brincando, aprendem jogando, a gente coloca desafios para eles ficarem engajados nas aulas. Então são formas apropriadas, né? Lembra lá na história do surgimento do nosso método, o método EUSA, que eu trouxe a Gabi, né, que é a pedagoga, justamente para ela transformar essa linguagem do empreendedorismo para uma linguagem apropriada às idades,
né? A gente trabalha por faixa etária, por idade, justamente para os alunos ficarem engajados. E vamos começar aí no primeiro pilar, tá? Que são esses 5 pilares, né? Aspectos socioemocionais, a sustentabilidade, e aí a gente coloca no conceito ESG. Calma, vocês vão ver mais para frente o que a gente vai falar. Educação financeira, vendas, que é expressão e comunicação, e 5, o mundo empresarial. Vamos começar aí o primeiro tópico, aspectos socioemocionais. Estou resgatando, né, essa pesquisa que foi feita e a gente já mostrou numa aula anterior sobre as demissões, né, através de uma pesquisa que foi feita pela Page Personnel com 1.400 recursos humanos de grandes empresas, e eles chegaram à conclusão que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental, ou seja, 90% são demitidos pelo comportamental. Por quê? Eles não sabem suportar pressão, eles não sabem reconhecer o sentimento, né, os aspectos socioemocionais. Aí a gente fala da inteligência emocional. Então, às vezes, eles têm frustração, mas eles não sabem levantar. Ele recebeu um não, recebeu um feedback do líder. E, às vezes, ela afunda porque ela não sabe que aquele feedback é para ela melhorar, para ela crescer, para ela se desenvolver. Então, ela não tem essa inteligência emocional para se autoconhecer, ter esse entendimento de como que funciona. Como que ela é, né? É um autoconhecimento e um autodesenvolvimento. E quando a gente está falando do socioemocional, é como ela lida com os outros, como ela lida com a equipe, como ela lida com os integrantes, os pares que trabalham com ela. Então, vejam a importância dos aspectos socioemocionais. E aí eu faço um alerta, tá, pais? Porque a gente observa que tem muitos pais e mães, e inclusive a gente fez uma live com um professor de inteligência emocional, ela está aí no Instagram, ele falando, e ele dá aula, né, em escolas, né, escolas com ensino básico de inteligência emocional, e as mães falam para os filhos não irem na aula, matarem a aula, porque não veem importância nos aspectos socioemocionais. E aí é que as pessoas, os pais, estão mais pecando na educação, no desenvolvimento dos filhos, de tão importante que é, tá? E agora... E o segundo, não menos importante, são as inteligências, né? Emocional, espiritual, mental e física. E aí foi quando eu aprendi Agora eu vou trazer também mais um trecho do vídeo bem bacana, de novo, da Camila Farani, uma empresária e empreendedora que fomenta o empreendedorismo feminino, com o Abílio Diniz, em memória, que foi o fundador do Grupo Pão de Açúcar, e ele tinha um programa de empreendedorismo na CNN. Olha que bacana esse trecho do que eles falam sobre as competências, a inteligência emocional. Olha, para vocês perceberem tamanha importância para a gente como adulto, imagina para os filhos. E o segundo, não menos importante, são as inteligências, né? Emocional, espiritual, mental e física. E aí foi quando eu aprendi com você. E principalmente, não se vitimizar. O que existe é você olhar para si e pensar o seguinte: como é que eu posso evoluir como ser humano, como profissional na minha carreira? E foi isso que eu fiz ao longo da minha vida. Acho isso muito importante, Camila, muito importante. Você fazer essas reflexões que você está falando. Quem é que está lá dentro, me levando para um lado ou para o outro? E você ser muito mais senhora das suas atitudes e principalmente das suas emoções. Por que eu fiquei tão contente com tal coisa? Por que eu fiquei tão triste, tão brava com outra coisa? E é um processo doloroso. E que bom, né, que existe para te dar legitimidade da sua essência. E muito importante para a sua condução. Sim. Porque quanto mais você se conhece, mais você conduz o teu caminho. Viram a importância que serve para nós adultos e para as crianças também. E aí eu trago aí, olha, em 2018, a Base Nacional Comum Curricular, que ela dá o norte para a educação básica aqui no Brasil,
tá? Ela incluiu as competências socioemocionais para serem trabalhadas nas escolas desde 2018, de tão importante que é, né? A inteligência emocional na educação de países de primeiro mundo que tem uma educação mais avançada, ela já está desde o início dos anos 2000 e tem colhido excelentes resultados. E a partir de 2018 houve essa mudança. Veja aí, eu estou trazendo aí para vocês uma reportagem do Grupo Bernoulli, que é um sistema grande de ensino, o papel da educação socioemocional no desenvolvimento dos alunos. Então, é muito importante esse socioemocional e o empreendedor, ele precisa ter esse conhecimento. Veja aí, ó, Camila Farani com o Abílio Diniz, 2 empresários e empreendedores falando sobre a importância do socioemocional. E aí o MEC também está percebendo isso e vem reforçando cada vez mais a questão do socioemocional. Aí trazendo aí, ó, um print do site da Base Nacional Comum Curricular. Competências socioemocionais como fator de proteção à saúde mental e ao bullying. Vejam a importância, gente, não somente para o desenvolvimento pessoal, né, nosso, dos filhos, mas também como proteção à saúde mental e ao bullying, de tão importante, para você se autoconhecer. Você, diante de sentimentos que você tem, qual é a atitude que você vai ter? Então, nós mostramos aqui, na aula 2, o Lucas, ele foi recusado na primeira peneira no futebol. Ficou frustrado, ficou triste, mas ele soube entender que isso faz parte, porque tinha gente melhor do que ele, e no dia seguinte ele teve resiliência para se reerguer e voltar para o treino e continuar treinando firme, e ele entendeu que ele tinha que treinar mais do que os outros para ficar melhor do que os outros, até conseguir passar na peneira do futebol da escola. Então, eu estou citando um exemplo prático que a gente deu na segunda aula. E aqui eu vou trazer uma referência aí de uma mãe de alunos nossos, que ela é psicóloga, e veja o que ela falou a respeito disso. O que eu acho sobre o USA é uma escola fantástica de empreendedorismo para criança. As crianças desenvolvem autoconhecimento, autoestima, respeito por si mesmo, pelo próximo, aprender a trabalhar em equipe. É uma escola fantástica, estou adorando. Meus filhos também voltam super felizes, falando o que fizeram, quais foram as atividades. E eu acho muito importante esse conceito do USA, que é um conceito moderno, inovador, onde hoje em dia, né, que a tecnologia está muito forte e ela é extremamente importante para todos nós não podemos deixar de lado o ser. E eu, como mãe de aluno, psicóloga, estou adorando o trabalho que o USA está fazendo com que as crianças sejam protagonistas da sua própria história. Obrigada, USA, estou com vocês. Beijo. Viram o relato aí da mãe, Fernanda, né, que ela é psicóloga, a importância do emocional, do ser, né? Então agora nós vamos para o segundo pilar, a sustentabilidade, esse conceito ESG. O que é isso? Calma, nós vamos explicar. O ESG nada mais é do que umas siglas em inglês, né, do E, que é o Environmental, que é o meio ambiente, que é o que os alunos mais trabalham na escola, né? A gente fala muito aí da reciclagem, dos 5 R's, e que os alunos trabalham, que é a gente em relação ao nosso meio ambiente, a natureza. Mas tem o social, tá? E a governança, que a governança é mais internamente. E o que é interessante? Vou pegar aí o social, que é justamente os alunos entenderem que se ele entra numa escola e aquela escola faz parte de um grupo, de uma equipe para fazer aquela escola funcionar. E que todos que fazem parte dessa equipe são importantes no processo, desde o porteiro, desde a faxineira, desde o zelador. Porque porteiro protege, a faxineira ela deixa tudo em ordem, né, para que os alunos possam estudar. E que isso, todos eles têm que ser tratados como qualquer pessoa, tratar bem. Não é porque eles são um zelador, uma faxineira, que a gente tem que tratar com soberba.
Então os alunos têm que entender que isso faz parte da humildade, isso faz parte de integrar uma equipe, um conjunto, no caso de uma empresa também. Então, quando eles entendem essa questão da equipe, que todos são importantes para que o processo, para aquilo ali trabalhe, ele vai ter mais empatia, ele vai ter mais humildade com as pessoas, vai tratar bem todos. E aí, quando ele entra dentro de uma empresa, na fase adulta, ele vai fazer a mesma atitude, ele vai ter, porque ele aprendeu desde cedo. Então, ele vai saber que um líder dele, ele tem que respeitar, quem é par dele, ele tem que respeitar, e quem teoricamente está abaixo dele, ele tem que respeitar, ele tem que ser humilde, ele tem que conversar, porque todos eles fazem parte de uma equipe e que todos são importantes para o bom andamento da equipe. Então, quando a gente ensina esse social, né, em inglês, social, e que está muito ligado ao que a gente falou no item anterior, que é o socioemocional, a gente está falando do seu filho lidar com os colegas, com os amigos, dentro da escola, tratar todos bem, do mesmo nível, sem soberba. E isso é importante, porque ele leva para a vida e ele tem uma aceitação bacana no grupo. Ele não vai ser excluído, porque ele tem determinadas atitudes que não condizem com o meio que ele está inserido. E a governança, a gente está falando, governança de processos internos, respeitar os processos. Se a escola tem uma regra, respeite a regra da escola, entenda a regra e respeite essa regra e não transgrida essa regra. Nós estamos falando de ética, nós estamos falando de respeito ao próximo, respeito à organização. E quando a gente fala, ele for na fase adulta, entrar numa empresa, a governança é justamente ele não fazer coisa errada de acordo com as regras e normas da empresa. Então, ele vai estar integrado aos conceitos, aos valores que a empresa prega. Viram que ele começa a colher os resultados hoje, quando ele fala de uma equipe, de um grupo de amigos, de uma sala, e na fase adulta também ele só vai colher os resultados. E falar em resultados, a gente gosta de trazer sempre resultados. Veja a nossa aluna aí, ó. Para mim foi uma experiência muito inovadora, eu digo, porque eu nunca tinha participado de algo parecido. É um projeto assim que deveria ter em todas as escolas, é um projeto muito legal porque a gente consegue aprender bastante sobre a sustentabilidade, que é um tema que hoje em dia a gente precisa debater bastante sobre. Essa aluna, ela fez esse depoimento do projeto das escolas públicas de São Paulo. Então, a gente fez um projeto que um dos pilares foi a sustentabilidade. E agora vamos para o terceiro pilar que a gente acredita que você deve ensinar e desenvolver em seu filho, que é a educação financeira. Aí você pode se perguntar, Evandro, mas eu não gosto de finanças, meu filho não gosta de finanças, não gosta de matemática. Só que o que acontece é o seguinte, gente, ok, pode até não trabalhar na área financeira, na área contábil de uma empresa no futuro, só que todos nós temos um orçamento, a gente vai ter um salário, porque no mundo que a gente vive não tem como viver sem um salário ou uma receita de alguma forma. E se você tem um salário e uma receita, você tem que controlar os seus gastos, para saber se no final do mês tem lucro ou prejuízo, a sua casa, o seu orçamento doméstico, enfim, esse é o básico e não tem como fugir, porque a gente vive num mundo capitalista em que tem que comprar, tem que negociar, tem que saber não ser influenciado pelo marketing, pelas vendas, pelas redes sociais. A gente tem inteligência emocional para segurar o ímpeto de compra, né? Então isso é muito importante. E eu trouxe aí de novo as ações do MEC para promover a educação financeira na educação básica, ou seja, desde 2020, tá? A educação financeira ela tem que ser ensinada nas escolas públicas e privadas, de forma transversal, tá? Para as crianças e adolescentes. O que é forma transversal? O professor vai ensinar matemática
O professor traga um extrato bancário mostrando como que funciona o extrato bancário e mostrando as operações básicas, né? Como é que funciona. Tem o saldo inicial, menos saída, tem o saldo final. Aí teve uma entrada na conta, então adição, qual que é o saldo final do dia. Isso sim ele começa a ter noção do extrato bancário, juros simples. Quando ele aprender potencialização, vai ter os juros compostos, porque hoje é o que mais importante a gente poder ensinar isso desde cedo para os filhos, porque a aposentadoria você começa a formar agora. Gente, viver do INSS, algo que está para explodir aí em breve, porque cada vez mais a população brasileira ela está envelhecendo, então os que estão chegando são menos jovens para sustentar mais idosos. Então essa conta não fecha. E viver do INSS com alto custo aqui no Brasil é difícil. E aí, continuando aí a nossa, trazendo aí, dentro do BC Blog, Banco Central, blog do Banco Central, o impacto de longo prazo da educação financeira no ensino médio. As evidências do Brasil, olha aí. A principal conclusão é que no longo prazo, os estudantes expostos ao tratamento de educação financeira possuem menor probabilidade de uso de fontes caras de crédito e de atrasarem pagamento de crédito. Então, é importante a gente já começar a falar. Muita gente fala, não vou trazer. Sabiam que hoje, nós estamos falando aqui em outubro de 2025, o endividamento das famílias brasileiras, 78% do endividamento das famílias, 78% das famílias estão endividadas, sendo que desses 78%, 28% estão com dívidas atrasadas. A principal causa de separação de casais é problemas financeiros. Gente, isso começa na infância, na adolescência. Olha aí, eu trouxe esse post aí, que bacana. As pessoas falando, esse aí foi um post que a gente fez sobre educação financeira na infância, e as pessoas colocaram esse comentário. Quem dera se eu tivesse aprendido isso quando era pequeno. E a outra falou que até hoje ela não aprendeu. Será que ela ainda consegue resolver a vida dela financeira? Então, é a importância da educação financeira. É um braço e todos nós precisamos entender sobre a educação financeira. Vocês vão ver agora os resultados, tá? Então, estamos trazendo o Lucas, que é o nosso exemplo aí da aula, da segunda aula, que a gente trouxe a história dele, e agora a gente está trazendo o que ele aprendeu sobre educação financeira, e a gente vai trazer um trecho de uma aula de uma aluna nossa, ela participando da aula, ela tem 17 anos, a Gabi, e ela falando que essa aula foi um tapa na cara dela, porque ela percebeu a bobagem que ela estava fazendo, querendo comprar uma determinada marca e tipo de celular, e o tanto que ela ia perder de dinheiro. Vejam aí. Olá, Lucas, tudo bem? Uhum. Quantos anos você tem? Tenho 13. Você usa o aplicativo para quê? O que você faz no aplicativo? Eu consigo fazer pagamento pelo Pix, eu consigo investir meu dinheiro, consigo fazer várias Aonde que você coisas. investe o seu É dinheiro? visto na CDB liquidez diária. E o que mais que você usa pelo banco? Você usa o cartão para fazer Eu pagamento? uso cartão de débito para fazer pagamentos. E por que você acha que é importante você aprender isso? Eu acho que no futuro a gente vai precisar usar para não ficar dependente de outras pessoas. É isso. Mas, gente, eu tô levando um tapa na cara aqui nessa aula, porque eu quero trocar o meu celular por causa da câmera. Tipo assim, eu tenho 13 e eu quero 15 porque tem 3 câmeras. Eu quero por puro consumismo. Viram aí? Então vamos para o quarto pilar que a gente comentou: vendas. Expressão e comunicação, entre aspas. É uma das profissões, talvez até mais antiga, não posso afirmar do mundo, porque todos nós somos vendedores. E aí tem muita gente que fala, como assim? Eu não sou vendedor, eu não gosto de vender, eu não sou da área comercial, eu sou de finanças, eu sou da parte contábil. Gente,
a gente vende o tempo todo mundo vende. Não vende, às vezes, um produto, porque não trabalha como vendedor numa loja, não vende um serviço, mas pelo menos você vende uma ideia para o seu marido, para sua esposa. O que é vender ideia? Se você quer ir num jogo de futebol, a sua esposa quer ir para um teatro, vocês vão trocar ideias. Um vai tentar convencer o outro sobre qual o programa que eles deveriam fazer. Isso é vender, é argumentar, é contra-argumentar. Você vende para o seu filho, tem que fazer o para casa agora. Não quero fazer. Quem já não escutou isso, gente? Eu sou pai, eu sei que não é fácil, mas você tem que vender, você tem que argumentar, você tem que convencê-lo a fazer o para casa. O seu filho vende para os colegas dele, ele quer jogar determinado jogo e os colegas querem jogar outro, e ele tem que convencer através de argumentos, contra-argumentos. Então eu estou pegando o básico, né, sobre vendas. Eu estou pegando a parte simples, que é a venda de ideias, de conceitos, que todo mundo vende. Mas quando você entra numa empresa, o que traz a receita para a empresa? É venda. É um dos principais, se não talvez o principal departamento da empresa, porque é ela que traz o dinheiro para a empresa poder girar. Não que as outras não sejam importantes, mas de onde que vem a receita? Onde vem o recurso da empresa? Vem de vendas. Vendas é muito importante. Todos nós somos vendedores. E quando o seu filho sabe se vender, numa entrevista de emprego, ele vai saber se portar na frente do entrevistador, ele vai poder se vender a ideia. Trazendo aí o que a gente viu na segunda aula do Lucas, né, que a gente acabou de falar aí, ele queria ser representante de turma. Ele teve que preparar uma oratória, um discurso, ele teve que fazer uma apresentação na frente da turma, da plataforma que ele queria defender, ele teve que fazer debate com os outros candidatos, ele teve que vender a ideia, contra-argumentar. Ou seja, você está numa roda de amigos, pode ser até num bar. Quantas vezes não tem uma ideia, aparece um tema para ser discutido, analisado, debatido, e você vai expor a sua ideia e tentar convencê-los todos da sua ideia, de tão importante que é. Ou seja, a gente precisa de vendas no nosso dia a dia. E vender é trazer resultado. E falando em resultado, olha o que o Miguel, nosso aluno de 12 anos, fala sobre vendas e o que ele aprendeu com a gente. Aprendi a vender, a comunicação, como me comunicar com outras pessoas. Perceberam a importância de vendas e o resultado aí que o Miguel já tem conseguindo? E agora a gente vai para o quinto pilar, que é o mundo empresarial. Né? Mas Evandro, você falou que a gente não mexe com empresa. Não, a gente falou que a atitude empreendedora é muito maior do que empresa. Não é só mexer com empresa. Meu filho vai mexer com empresa? Não, ele vai ter as atitudes empresariais. E é importante agora a gente trazer conceitos empresariais que a gente leva para a nossa vida, para a nossa família e leva para quando a gente for trabalhar dentro de uma empresa. Então, quando a gente está falando de uma gestão de uma empresa, a gente pode fazer essa gestão da empresa uma gestão familiar. A gente pode fazer a gestão da nossa vida, da pessoa nossa, estabelecendo objetivos, metas, o planejamento de como conseguir esses objetivos, quais são os recursos que a gente tem, recursos financeiros, recursos manuais, né, que a gente tem, conhecimentos para a gente conseguir esse objetivo, criar um plano de ação com metas, prazos, para a gente conseguir esse objetivo, seja pessoal, da família ou dentro de uma empresa, né, a gente entender que existe um orçamento, que a gente tem que cumprir esse orçamento, que existe uma projeção desse orçamento, pode ser na nossa vida pessoal, na vida familiar, dentro de uma empresa. Estão percebendo a importância quando a gente traz esse mundo empresarial para o dia a dia dos alunos, mas lembrando, sempre de uma linguagem apropriada às idades, de forma que eles aprendem brincando, aprendem jogando, através de desafios. A gente não traz conceitos para eles difíceis deles entender. A gente traduz esse conceito de uma forma que eles possam entender.
E o novo ensino médio, tá? Que aí traz, através da BNCC, que a gente fala muito, né, da Base Nacional Comum e Curricular, ela entende, né, que o empreendedorismo é uma das bases desse novo ensino médio. Por quê? Tá? E por que é importante a gente trazer isso para o aprendizado do filho? Quando a gente pensa do empreendedorismo sendo uma ponte para o mercado de trabalho dos filhos, a gente pode pensar, primeiro, se ele quiser abrir uma empresa, ok, né? Ele vai ter esse conceito do empreendedor, mas quando a gente está falando de uma empresa, a gente está falando de cuidar das finanças da empresa, aí a gente pode estar falando de um contador, a gente pode estar falando de um analista financeiro, ele entender sobre custos, sobre receita, e aí ele vai entender que existe contador, que existe pessoal de economia na área financeira, que dentro de uma empresa existe uma área de recursos humanos, e geralmente essa área de recursos humanos que ela se preocupa, né, com os recursos humanos da empresa, geralmente ela é uma psicóloga, e aí ele vai ter contatos podendo ir até fazer uma psicologia, se tiver um interesse. Tem a área de marketing, quem tem uma criatividade muito grande, e ele vai ter contato com marketing. Tem a área de vendas, a área comercial, que a gente falou aí do item anterior sobre vendas. Tem a área de produção, se for uma indústria, e aí existe a engenharia de produção. Olha que interessante, ele começa a ter conhecimentos de profissões no ensino médio, para ele ver, pô, eu achei bacana aqui o marketing criativo, eu sou criativo, eu gosto de inovação, eu achei interessante isso aqui. Não, eu sou mais comercial, eu sou expansivo, gosto de vender. E aí eles começam a fazer esse link, né, da empresa, né, do mundo empresarial com as profissões, para ele já ter o contato, para já ir direcionando para o lado que ele quer. E aí a gente traz, bem bacana, a gente todo final do nosso curso, do nosso módulo, a gente tem um projeto que os alunos colocam tudo em prática que eles aprenderam numa atividade em que eles vão trazer vendas, eles vão trazer educação financeira, eles vão trazer inteligência socioemocional, pensando. E aí a gente traz um resultado bem bacana de uma aluna nossa, a Manu, que ela apresentou um projeto que ela criou um jogo de educação financeira para qualquer um. Vejam aí a apresentação dela sobre o jogo que ela criou. O nome do jogo foi Lidando com os Custos. Aqui, a logo do jogo é um cara pensando em como ele vai lidar com os custos. O tipo de jogo foi um jogo de tabuleiro. O tema do jogo foi educação financeira. Os benefícios do jogo é ajudar as pessoas a trabalhar melhor com os custos e poder gerenciar eles de uma forma melhor. Para quem é o jogo, é livre para todas as idades, mas eu acho que pessoas como mais adolescentes ou pessoas que recebem mesada, algum dinheiro por mês, assim, fica bom. Onde o jogo estará disponível para vender em escolas e online também. E como o jogo vai gerar dinheiro? Tipo assim, eu acho que com as vendas mesmo, e eu acho que vai gerar mais benefícios para a pessoa que compra, porque vai ajudar ela, né? Principalmente a pessoa que compra na intenção de lidar melhor com os custos. E os recursos para desenvolver o jogo, eu acho que papel. Eu não usei papelão, mas eu acho que canetinhas, esse tipo de coisa para dar uma vida. As parcerias principais, escolas. Quais custos será com o jogo? Os custos dos materiais mesmo, o papel, essas coisas. E o protótipo. Aqui eu fiz, eu misturei um pouco do Banco Imobiliário com o jogo da vida, que eu acho 2 jogos muito legais. E aí é que eu coloquei como se fossem casinhas e níveis que você vai alcançando. Aí, as escolhas que você pode fazer, como, por exemplo, você pode se matricular na escola, você pode pagar um emprego, aí você pode financiar o seu carro, aí você pode fazer compras, aí você vai pulando as casinhas
E cada casinha ela tem um valor específico de acordo com o peso delas. E aí, quem no final tiver mais dinheiro, porque antes tem o dinheiro que você entrega, quem no final tiver mais dinheiro e tiver mais casinhas, de acordo com os pontos, ganha. Perceberam? Ela usou tudo que ela aprendeu no módulo. E ela usou uma metodologia que é usada em grandes empresas de tecnologia, que chama Canvas. E ela foi passando os pontos do Canvas, ela aprendeu brincando, ela usou criatividade, ela falou sobre orçamento, sobre os recursos que ela utilizou, a logo que ela fez, porque ela criou o jogo dela. Ela pensou em como agradar o público, né, falando sobre vendas. Enfim, todos esses 5 pilares, né, ela trouxe esses 5 pilares apresentando esse projeto. E aí você pode se perguntar, tá, Evandro, esses 5 pilares, como que eu ensino essas habilidades, esses 5 pilares, para que o meu filho possa ser protagonista da própria vida e transformar os sonhos? E aí a gente vai entrar na nossa metodologia específica, que a gente tem, que é o nosso curso, tá? E aí a gente vai falar que o nosso curso tem o objetivo de preparar o seu filho para transformar os sonhos em realidade, através das habilidades empreendedoras. Afinal, a semana Filho Protagonista do Futuro é justamente para gente, para isso. E aí o seu filho vai aprender sobre o pensamento crítico, a inovação, a capacidade de resolver problemas, sempre com foco na geração de valor para a sociedade. Ou seja, a gente é o complemento da escola tradicional, para o seu filho ficar preparado para a vida e alcançar o sucesso, o sonho dele. O nosso curso é para alunos entre 7 e 17 anos. E como que funciona? As aulas são online e ao vivo, tá? E aí a gente promove muito o network da turma. As aulas também a gente grava as aulas, porque caso o aluno não possa participar da aula, e aí ele assiste a aula gravada, porque a gente não tem reposição, ou se ele quiser fazer a revisão da aula, algum conceito, revisar a aula. A gente tem certificado de conclusão. O material do aluno ele é entregue em forma de e-book, tá, para cada aula. A gente envia para os pais no grupo de WhatsApp um resumo das aulas e como que o pai pode incentivar o aprendizado em casa. E no nosso grupo de WhatsApp a gente dá o suporte aos alunos. Tá? E as dúvidas que as pessoas às vezes perguntam, né? Sobre as aulas online, ao vivo ou gravadas. A gente já falou que é ao vivo, mas a gente grava também no caso de reposição. E aí, muita gente fala, mas as aulas online não são chatas? Meu filho não se adaptou à aula online, na época da pandemia ele não gosta. Qual a vantagem da aula online? Bom, gente, a gente tem essa preocupação e a gente sabe, né, que os alunos têm uma resistência das aulas online, principalmente da época da pandemia. Ou às vezes, tá, os pais têm uma resistência de colocar o filho na frente de tela, porque, né, existe a campanha para a gente reduzir as telas dos computadores ou dos celulares, os videogames dos filhos, e que estão cobertos de razão, tá? Mas a gente encontrou uma metodologia durante esses mais de 6 anos em que os alunos aprendem brincando, ou jogando, ou fazendo desafios. É divertido e é um aprendizado. A gente tem que entender que a tecnologia ela pode ser e é uma aliada ao aprendizado de todos nós. Por exemplo, um TikTok. Se o seu filho está nos canais certos de aprendizado, né, existem canais sérios de professores e que o seu filho acaba aprendendo e muito. E de uma maneira mais didática e lúdica, porque eles veem vídeos. Então vale a pena abrir a cabeça para isso, porque é difícil a gente voltar com a tecnologia para trás. Olha a inteligência artificial. Inteligência artificial veio para ficar. Você faz uma pergunta para o ChatGPT, ele te responde. Você tem que analisar, ter um senso crítico para saber se a resposta é correta ou não. Mas não tem como voltar, gente.
A gente e a gente entende que a aula online pode ser chata, pode ser desafiadora, e por isso a gente desenvolveu uma metodologia em que ela é divertida, ela é desafiadora, a gente traz debate para dentro da sala de aula online, para os alunos interagirem. A gente também preocupa e usa canais de tecnologia a gente usa a metodologia do Google Classroom e a gente usa o Google Meet, e dentro do Google Meet a gente pode separar eles em turmas, que eles não se conversam entre si, mas a gente, como é o mediador, a gente consegue observar como é que eles estão trabalhando para depois dar o feedback para eles. E veja aí o resultado dos que os alunos acham. Aí o Miguel de novo aí já falou há pouco tempo sobre vendas aí atrás, sobre as aulas online. É que é bem divertido. Eu acho que não muda muito para presencial ou para online, porque na online ali você vamos supor, na presencial você não teria uma tela ali com todos os detalhes explicadinhos, bem escritos, né, com imagens. Já na aula online tem isso. Assim, sempre a gente entra assim, sei lá, algum debate. É questão A ou B? Não, é B, aí ele apresenta as ideias dele, eu apresento as minhas. Tipo como se a gente estivesse tentando vender a ideia um pro outro. Nossa, obrigada pela aula de hoje. Eu adorei seus desafios, amei a aula de hoje. Hoje foi a minha segunda aula preferida, porque a primeira foi aquela que eu descobri que o dinheiro foi produzido na Casa da Moeda. Então, muito obrigada, eu adorei a aula de hoje. Desculpem pelo horário, né? A gente passou aqui um pouquinho. Ô, Pepe, não precisa se desculpar não, sabe por quê? Porque quanto mais tempo a gente fica com a senhora, mais a gente aprende. Quanto mais tempo a gente fica com a senhora também, é melhor, porque eu gosto bastante da senhora. Então, eu acho que todo mundo concorda, né? E veja mais um benefício. Eu falei que ia trazer a Letícia Matias, né? Da nossa segunda aula, que a gente ia encontrar com ela também na aula 3. Vejam esse vídeo que a mãe dela fez. E olha que bacana, eu não tinha olhado por essa ótica sobre a aula online. Veja o que a mãe dela fala sobre nesse vídeo, que a própria mãe fez, e falando sobre uma particularidade da aula online que serve para todos vocês também. Qual é o maior presente ou o melhor presente que pode se dar para uma criança? Ao meu ver, o conhecimento, que ninguém tira. O presente quebra, se desfaz, mas o conhecimento é o melhor presente. E isso foi o que eu escolhi dar para minha filha. E eu tenho certeza que você, como pai ou mãe, quer para os seus filhos o melhor. Na escola EUSA, as crianças aprendem conhecimentos básicos que são essenciais para levar para a vida, de uma forma divertida e com uma galera muito legal. Você sabe que é o melhor no conforto do lar. Eu sei que a minha filha está segura. E eu gostaria de agradecer vocês. É um investimento muito bom, né? Porque se eu fosse levar ele para algum outro curso, eu teria que pegar o carro, andar em São Paulo, ficar para lá e para cá. E eu sou uma mãe solo. A nossa metodologia, né? Então a gente já falou que a gente desenvolveu uma metodologia própria, a gente usa uma metodologia ativa e com gamificação. O que é isso? Os alunos eles ganham uma pontuação e eles vão se desafiando entre si, ou seja, utilizando metodologias e técnicas de jogos para eles se engajarem nas aulas, né? E os alunos participam de desafios, missões e atividades práticas. É o mão na massa que a gente chama. Não tem como aprender sem colocar a mão na massa, sem fazer. Por isso também que a gente tem um projeto final de apresentação, né, que eu trouxe aí o exemplo da Manu há pouco tempo atrás, porque a gente acha que os alunos é só assim que aprendem. E falei da tecnologia, né, que a gente usa ferramentas interativas, como foi o caso do Google Meet. Vejam aí um vídeo sobre como são elaboradas as nossas aulas e o que os alunos falam. Eu amo esses desafios, eu adoro esses desafios. Eu também, mó legal. Vem conhecer um pouquinho dos bastidores das nossas aulas. Tudo começa como cronograma, onde definimos os temas a serem abordados em aula. Pronto, hora de criar o plano de aula. Aqui criamos o roteiro e definimos as atividades e desafios a serem realizadas. Buscamos usar diferentes atividades e ferramentas educacionais para tornar a aula lúdica e fortalecer o aprendizado dos nossos alunos. Roteiro criado, hora de montar a apresentação com todas as atividades propostas. Nesta aula, usamos uma nuvem de palavras e uma atividade em grupo no Google Forms. Eles vão adorar.
Tudo pronto, dia da aula, onde a mágica acontece. Aqui o aprendizado acontece com muita interação, e os alunos adoram compartilhar suas ideias e exemplos de acordo com os temas apresentados. Hora do desafio em grupo, e não é que eles adoraram mesmo. Eu amo esses desafios, eu adoro esses desafios. Eu também, mó legal. A aula foi um sucesso. E agora, a percepção do lado da mãe. Veja o que a mãe fala sobre a metodologia, e é o que a gente falou muito da linguagem que a gente procura para falar, conversar, ensinar para os filhos, os nossos alunos. Aí eu achei muito interessante para ela, porque assim é uma forma de direcionar, né, a inteligência dela, mas de acordo com o conteúdo, de acordo com a idade dela, né? Porque eu não tenho essa didática, né? Então, assim como mãe, para levar para o lúdico, ensinando, eu achei super, super interessante. E ela está gostando muito, né? Ela é uma criança que ela não gosta muito de alguma... Tem que ter algo que desperte o interesse dela, e esse curso despertou bastante o interesse dela. O que o seu filho vai aprender? Esses 5 pilares que a gente acredita, que a gente falou aí no início da aula: inteligência socioemocional, mundo empresarial, educação financeira, sustentabilidade, marketing e vendas, tá? Ao longo do curso, eles aprendem, né, de forma lúdica, prática, e tem um projeto no final. E esse módulo que vai começar agora é em outubro, né? Aí tá por semana, tá? Esse aí é o conteúdo e o cronograma das aulas, é por semana. A primeira semana a aula vai começar no dia 20 de outubro, na semana do dia 20 de outubro. Então é você no comando, criatividade em ação, aprendendo com os erros, escolhas que fazem a diferença. Aí a gente está falando de educação financeira, de olho no futuro, pequenas atitudes, grandes resultados. Perdão, até isso aí não é outubro não, gente, perdão, aí é dezembro, tá? É isso aí. Crescendo com recursos, transformando sua ação em projeto, e mostra do protagonismo. Justamente essa mostra de protagonismo é o projeto final, a apresentação do projeto final. Tá? Benefício para os alunos. É o que a gente falou nessas 3 aulas praticamente, sobre autoconfiança, protagonismo, para que eles sejam protagonistas da própria vida e transformem sonhos em realidade. Pensamento estratégico e inovação, criatividade, habilidade para resolver problemas, né? Quando a gente fala de criatividade e inovação, a gente procura caminhos para resolver problema, comunicação eficaz, visão de futuro, adaptabilidade. E a EUSA Escola de Empreendedorismo, a gente já falou, né? A gente está no mercado há mais de 6 anos e já formamos mais de 1.000 alunos. Aí são os comentários, alguns de mães, né, de alunos nossos, sobre o que elas perceberam, ex-alunos que passaram aqui com a gente e que a gente tem um carinho enorme e eles têm um carinho enorme pela gente. As aulas são pelo Google Meet, ao vivo, em grupo e para todo o Brasil. As aulas são uma vez por semana, com duração de 1h30. Turmas por mesma faixa etária. Então a gente trabalha de 7 a 9, 10 a 12 e 13 a 17. Tá? O início do curso é na semana do dia 20 de outubro. O término do curso, errei de novo, gente. O término do curso é na semana do dia 19 de dezembro, tá? Não é 19 de outubro, não. 19 de dezembro. Início das inscrições é segunda-feira que vem, 6 de outubro. Né? As vagas são limitadas. E o término das inscrições no dia 10 de outubro, tá? As pessoas perguntam, tá um prazo muito curto, mas é porque é o seguinte... Na outra semana tem a Semana da Criança, e muitas escolas estão emendando, né? Então vai ter pais viajando. Então a gente está colocando isso aí justamente para tomar decisão o quanto antes. A gente está colocando também no nosso grupo, a comunidade do WhatsApp, que está aqui embaixo dessa aula, para esclarecer dúvidas, para quem tiver qualquer dúvida, perguntar para a gente. Tá? As turmas e os horários. Gente, como a gente já falou, as nossas turmas são separadas por faixa etária, tá? Eu sei que às vezes tem muita confusão nesse quadrinho aí, ó, mas a nossa turma é 7 a 9, é o verdinho, de 10 a 12, tá? É o azulzinho, e de 13 a 17, isso é roxo, né? Os meninos, meus filhos falam assim, você é daltônico. Bom, é um roxo, é uma cor diferente aí.
E, por exemplo, se o seu filho estuda, tem 7 anos, estuda na escola à tarde, então ele vai ter disponibilidade de manhã. Aí a gente tem ou a turma de segunda de 9 às 10h30, ou a turma de quinta-feira, de 10 às 11h30. Então você escolhe uma dessas turmas. Ah, meu filho ele tem 12 anos e estuda de manhã. Ah, então à tarde é o azulzinho. Então ele vai ter a turma de 16h30 a 18 para escolher na segunda-feira, ou a turma de quarta-feira de 14 às 15h30, ou a turma de quinta-feira de 14 às 15h30. Então você tem que escolher uma dessas, tá? E aí você escolhe e o seu filho vai entrar numa turma dessas. E a outra turma de 13 a 17 é a mesma coisa, e assim por diante. Quais são os bônus que vocês vão ter no nosso curso? A gente tem uma comunidade da turma do WhatsApp para pais e alunos desenvolverem as habilidades empreendedoras. Então a gente coloca outros conteúdos lá dentro do grupo justamente para fomentar. Então, por exemplo, a gente faz lives falando sobre questões do empreendedorismo para crianças e adolescentes. A gente coloca lá, a gente manda e-books, PDFs, tudo lá para fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo nos filhos, tá? 2, o material didático gratuito, tá? Para cada aula. Então, aqui a gente não cobra material em forma de e-book, tá? E 3, conteúdo para os pais após as aulas do que foi dado. E como os pais podem incentivar os filhos. Então, a gente manda um resuminho no grupo do WhatsApp, o que foi dado naquela aula e como que os pais podem incentivar aquele conteúdo em casa. E lá também a gente coloca os desafios, no grupo de WhatsApp, os desafios, que é o dever de casa, ou para casa, o dever de casa, a lição de casa, né? Depende de cada lugar que fala, mas que os alunos não gostam de falar disso. Se fala desafio, eles gostam. E nesse terceiro item, que é bacana, não é intuito nosso, mas as mães começaram a relatar para a gente que elas começaram a aprender também, porque quando a gente mandava o conteúdo, elas começaram a perceber que aquilo ali era importante, ou para a vida delas, ou para a profissão que elas estão tendo. E assim, não é intuito, mas a gente ficou gratificado por conta disso de poder ajudar as mães. Veja aí os relatos das mães sobre isso, que elas estão aprendendo com a gente também. Eu também me vejo muito feliz com a Maria Flor nesse curso. A Maria Flor também adora, as tias, adora. E eu aprendo também no meu dia a dia profissional, né? Como gestora e tem muito disso. Nossa, a didática das meninas são maravilhosas. Eu aprendo muito. E aí a gente troca, né? Dentro de casa, associada à minha experiência como gestora, ela também aprendendo, e a gente vai tendo essa troca. Muito bacana mesmo. Embora seja para criança, é um conteúdo que a gente aprende, né? Nós como os adultos. Bom, aí a gente está falando da oportunidade de transformação, né? E a gente sabe da importância dessa balança entre tempo, né, e investimento. Então, quando a gente reduz a gente entrega uma metodologia, a ideia é a gente entregar uma metodologia já testada e validada. A gente já colocou diversos resultados aí ao longo dessas 3 aulas, para economizar o tempo, que tempo é dinheiro, né? Economizar o tempo de vocês para alcançar resultados financeiros como consequência lá no futuro dos seus filhos, né? Resultados transformando sonhos em realidade, para eles alcançarem os objetivos deles, seja um jogador de futebol, seja um atleta, um artista, um empresário, um engenheiro, um médico. Afinal de contas, o empreendedorismo serve para todo mundo. Lembra lá da frase do Ricardo Amorim? E o que você quer para o seu filho? Você quer que o seu filho caia na estatística, que a gente já falou muito nas 3 aulas aí, né, de 90% ser demitido pelo comportamental? Ou você quer que o seu filho entre nessa segunda coluna aí que a gente apresentou na primeira aula, né, que o perfil empreendedor é o que as empresas mais buscam em seus colaboradores, esse é o perfil que eles querem.
Você quer que o seu aluno, o seu filho, perdão, tenha sucesso na vida, seja cortejado pelas empresas para trabalhar, ou se ele for abrir a empresa dele, ele tem essas habilidades empreendedoras, o que ele vai conseguir, o que ele vai conquistar no futuro, e é o que os pais mais desejam. Se ele for um engenheiro, entrando dentro de uma empresa de engenharia, que ele se destaque, que ele desponte. E chegando até, lembra lá na primeira aula do Flávio Augusto, falando que as empresas estão buscando, né, esse perfil empreendedor nos colaboradores e que elas promovem participação nos lucros, nos resultados e também bonificando em ações, ou seja, esses colaboradores eles se tornam sócios dessas empresas, dessas grandes empresas, médias empresas, e eles acabam se tornando empresários também, com esse perfil. E é isso que você quer para o seu filho, imagino eu, porque é o que eu quero para os meus filhos, por isso que a gente desenvolveu essa metodologia nossa. E aí falando dentro dessa oportunidade de transformação, dentro do investimento, entrando mais especificamente no investimento, eu trouxe aqui um boleto. O que é isso, Evandro? Um boleto? Eu trouxe um boleto do valor que eu pago do curso de inglês para um filho meu. Veja aí o valor, né? Olha só, valor de R$ 579 por mês, tá? Então esse é um investimento. E ainda tem o material didático que eu pago, né? Que dá aí aproximadamente, né? Transformando aí, dá R$ 90 por mês. Na verdade é R$ 300 por semestre. O semestre da escola tem 5 meses, então a gente está falando aí de R$ 60, né? Então o custo, tá, que a gente está trazendo, olha aí, estou fazendo um paralelo de um curso de inglês, R$ 579 por mês, né? O nosso curso tem aproximadamente 2 meses e meio, então aí daria 1.447, mais o material didático que eles cobram, e geralmente tem até matrícula, né? Tem uns que tem até matrícula, eu nem coloquei a matrícula aqui não, tá? Por mês, então o curso de inglês por 2 meses e meio sairia a 1.507, tá? Só que o nosso curso é muito menos do que isso, gente. O investimento do nosso curso, ele é mais baixo do que isso, menos do que R$ 1.000. O investimento para você fazer essa transformação em seu filho, ele é em até 12 parcelas mensais de R$ 82,43 ou R$ 797 à vista. Tá? Parcelas abaixo de 12 vezes, o valor altera. Aí na plataforma é só você fazer na simulação. Formas de pagamento: parcelado no cartão de crédito e à vista no boleto ou no Pix. Não tem taxa de matrícula e nem taxa de material, gente. Isso é tudo englobado para esses 2 meses e meio do curso. Tá? Aí a gente está falando, gente, de transformar o seu filho. Transformar, ensinar, desenvolver habilidades essenciais em seu filho ou filha, né, para eles serem protagonistas da própria vida e transformarem os sonhos em realidade. E a gente está falando, se você for parcelar em 12 parcelas de R$ 82,43, a gente está falando de uma pizza por mês. Você deixar de consumir uma pizza ou 2 hambúrgueres por mês para você ter o seu filho apropriado dos conhecimentos, habilidades e atitudes, lembra lá do char, para alcançar os resultados, né? Transformar os sonhos em realidade. Uma pizza ou 2 hambúrgueres por mês, vale ou não vale a pena fazer esse sacrifício? E aí você tem a escolha, você tem 3 escolhas: achar que tudo eu falei dessas 3 aulas uma loucura, ignorar e não querer preparar o seu filho para o futuro, né? A gente falou aí da grande oportunidade na primeira aula de transformar o empreendedor, o espírito empreendedor na gente, em adulto. Na segunda aula, que isso pode e tem condições de transformar em seu filho, no seu filho, desenvolver essas habilidades no seu filho. E nessa terceira aula, como você vai desenvolver, como vai preparar o seu filho para o futuro.
Aí você pode fazer por conta própria, e aí vai demorar, a gente falou há pouco tempo sobre a questão aí de tempo e dinheiro, porque você vai ter que ler livros, vai ter que ter uma linguagem apropriada para a idade dele, para que ele possa entender esse conceito. A gente tem, né, você vai fazer isso tudo por conta própria. Tem condições? Tem, claro, gente. Mas a gente já preparou isso tudo, já desenvolveu, já validou, já testou em mais de 1.000 alunos, né? E aí a terceira opção é você inscrever seu filho no curso e acelerar o resultado dele, para estar preparado diante dos desafios da vida e alcançar os sonhos. E aí, qual você escolhe? Tá? E para ajudar ainda mais nessa escolha, tá? Na segunda-feira a gente vai liberar aí as inscrições, tá? A partir de 8 horas. Tá? A gente vai enviar para vocês no grupo de WhatsApp, por e-mail. E a gente está trazendo um bônus a mais. Tá? Perdão, gente. Eu esqueci aqui da garantia dentro da oportunidade de transformação, que é extremamente importante. Tá? Por lei, a garantia é 7 dias, ou seja, dentro dos 7 dias, não gostou do curso, você pode entrar na plataforma, vai pedir o cancelamento do curso e vai ter o reembolso do valor integral. Só que a gente confia tanto na nossa metodologia, tá? E também a gente quer deixar vocês tranquilos, que vocês não fiquem preocupados, será que meu filho vai gostar do curso, vai gostar das aulas? Eu não sei. A gente até disponibilizou durante essa semana as aulas gratuitas para os filhos, tá? Mas nem todos conseguiram fazer, a gente viu que nem todos conseguiram fazer. Então a gente colocou uma garantia de 30 dias, gente. Então a matrícula as inscrições vão abrir a partir do dia 6 de outubro, você tem até 6 de novembro, né? O seu filho vai começar o curso, vai fazer algumas semanas do curso para saber se vai continuar ou não, porque tem 30 dias para fazer o cancelamento. E a gente confia no nosso método, mas a gente quer te deixar tranquilo, né? Para o seu filho testar, validar, e aí tem um prazo de 30 dias, sem burocracia. Você entra na plataforma, solicita o reembolso, e aí você tem um valor total pago, tá? E aí, entrando no bônus extra, tá? Que a gente está trazendo aí para essa turma, exclusivamente para essa turma, tá? Esse bônus extras. Para as primeiras 5 matrículas, né, terão direito a uma reunião pedagógica online com os pais sobre o desempenho do filho no final do curso. Porque a cada aula a gente anota, tem um banco de dados de cada aluno, quais são as dificuldades que o determinado aluno vai tendo. Por isso que a gente tem, as vagas são limitadas, porque a gente gosta de turmas com quantidade de alunos reduzidas, para a gente acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do aluno. Tá? O segundo bônus extra, para a 6ª matrícula até a 15ª, terão direito ao relatório pedagógico escrito. Não é a reunião online, que ele vai ter o relatório escrito e vai poder conversar com as professoras e a supervisora pedagógica, tá? Que acompanha as aulas e o desenvolvimento dos alunos. E o terceiro, que eu sei que todo mundo gosta, somente para os que fizerem a inscrição na segunda-feira, 6 de outubro, até as 23h59, terão um desconto de R$100, ou seja, 13% no valor à vista. O curso vai sair a R$697, somente na segunda-feira, tá? E para os primeiros 5 matrículas, terão direito a uma reunião pedagógica online e ao vivo, com professores e supervisora pedagógica, recebendo o relatório, e da 6ª matrícula à 15ª, tem o direito ao relatório pedagógico escrito. Somente, tá? E uma coisa que a gente quer ressaltar, gente, está acabando o ano, essa é a última turma desse ano que a gente tem online, ao vivo, tá? Então aproveitem, porque é a última turma que a gente vai ter dentro desse ano, a próxima só no ano que vem, talvez em fevereiro, meados de fevereiro. Então se você quer e tem esse interesse, né, em desenvolver as habilidades essenciais em seu filho ou filha, para que ele seja protagonista da própria vida e transforme sonhos em realidade,
não perca essa oportunidade. A gente está enviando na segunda-feira às 8 horas da manhã, na segunda-feira 6 de outubro. Vai mandar por e-mail e nos grupos lá de WhatsApp, tá? Toda a forma que você deve fazer a inscrição. Vai aí um vídeo que vai ser um resumo das 3 aulas, bem resumido, tá? Porque no domingo, tá? Às 23h59, essas 3 aulas saem do ar. Elas não estarão no ar. Por quê? A gente está fazendo isso para forçar vocês a assistirem essas 3 aulas, porque a gente sabe do poder de transformação no empreendedorismo. Por mais que você, não vou fazer inscrição por algum motivo e tal, mas a gente acredita que essas 3 aulas de alguma forma vai influenciar na forma de vocês pensarem, vai influenciar na forma de vocês tocarem a vida de vocês, tocar a vida da família de vocês, o desenvolvimento e o crescimento do filho de vocês. Mas eu espero que vocês estejam com a gente, tá? Então na segunda-feira a gente envia todas as informações e aí é só quem não quiser assistir o resumo das aulas porque assistiu as 3, não precisa assistir o vídeo, tá? E aí é só clicar lá na inscrição, vai pegar os seus dados e cair na plataforma de pagamento direto, tá? Fiquem com Deus, tá? Espero que vocês venham compartilhar, se não for agora, na próxima turma, e eu espero que esse poder de transformação do empreendedorismo cheguem até vocês, até a família de vocês e o desenvolvimento dos filhos de vocês. Espero vocês, um abraço, fiquem com Deus e felicidades a todos vocês. Obrigado.